Olá, boa noite. Chegamos à nossa segunda live de trilogias aqui sobre métodos naturais, anticoncepcionais e abertura à vida. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live. Eu vou dar aqui uns segundinhos para o Instagram notificar o pessoal que a gente já chegou por aqui. Enquanto isso, eu peço por gentileza que quem for entrando vai me avisando se estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo em ordem. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tá tudo em ordem aí? Tá chegando tudo certinho para vocês? Boa noite, Dinda. Amém. Então tá bom. Obrigada, Simone. Então tá bom, pessoal. Então eu vou introduzir a nossa segunda live, né? Para quem não acompanhou, né, a introdução ainda da primeira, essa é uma trilogia, né? Foram 3 lives que acabaram saindo meio que por providência divina, né? Boa noite, gente. Boa noite, Thalita. Boa noite. Então, surgiu da necessidade, né? Já vinha já há algum tempo, né? Boa noite, Maria. Tudo bem? O pessoal que, né, me manda perguntas aqui na caixinha, por direct, às vezes até algumas, né, mandam assim 4 caixinhas para conseguir fazer uma pergunta, né? E geralmente sempre nesses temas, né? Contraceptivos, métodos naturais, espaçamento, abertura à vida. E aí, depois de várias conversas, né, entre as minhas alunas da 4ª turma, no grupo de alunas, eu resolvi então trazer essas 3 lives, porque aí a gente traz informação também para todo mundo aqui, né, não só para as alunas. E fui atrás de pessoas, né, que pudessem falar para nós, que fossem pessoas que fossem referências nesse tema. E pela graça de Deus, tudo foi se ordenando aí. Então, ontem eu recebi a doutora Melissa Abelha, que falou para nós sobre os métodos naturais. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber minha amiga aqui, Ana Carol de Rosa, né? Que ela é mestre em farmácia, né? Ela tem um livro junto com o esposo, com o Marlon, sobre abortos ocultos. Então, ela tem muito conteúdo para falar para nós sobre os métodos anticonceptivos, esclarecer dúvidas também, né? Algumas pessoas às vezes acham que a utilização do DIU é um método natural, então eu vou colocá-la aqui com a gente e aí ela já começa a esclarecer para nós tudinho. Boa Oi, noite, Rafa. Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigada, né? Mais uma vez estamos juntas, uma alegria falar contigo. Obrigada pelo convite, Rafa. Ai, obrigada a você, Ana, pela generosidade do seu tempo, por ter aceito. Você aí com um bebezinho pequenininho. Ai, obrigada mesmo de coração de doar seu tempo aqui para trazer mais informação para nós. Imagina, muito Olha, bom. Ana, eu vou deixar que você se apresente para se por acaso ainda alguém aqui não te conhece, né? Então fica à vontade. Tá bom, então. Então, eu sou a Ana, eu sou casada com o Marlon, tenho 2 filhos, né? Eu tenho formação em farmácia, fiz mestrado e doutorado em farmacologia e tenho estudado aí nos últimos tempos sobre a questão dos anticoncepcionais, da fertilidade feminina, né, tudo mais. E aí, acho que tu estava comentando até ainda há pouco, né, do livro, né, que acabou de sair faz pouco tempo, que saiu o livro dos abortos ocultos e mentalidade contraceptiva, que a gente fala bastante dessa questão do efeito abortivo, dos métodos contraceptivos, que até então é um assunto assim que as pessoas têm bastante dúvida, né, pela controvérsia mesmo que existe sobre esse tema, né. Então a gente resolveu escrever assim para buscar esclarecer mesmo isso, né, bem embasado cientificamente e tudo mais, né? Então estamos aí, né? Eu sou do lar, né? Eu tô em casa cuidando da minha família, da minha casa, mas aí nas horas vagas a gente tenta estudar um pouco, escrever um pouco, fazer essas coisas.
E um grande instrumento aqui também nas redes sociais também, né? Trazendo bastante informação. Quem acompanha as caixinhas ali da Ana também nas perguntas, né? Nossa, é uma riqueza, né? Só não aprende quem não quer. Imagina. Bom, Ana, então vamos começar, né? Ontem eu conversei com a doutora Melissa, né? A gente falou sobre os métodos naturais. Então, vamos esclarecer hoje para as pessoas, né? Quais são os métodos contraceptivos, né? Então, muita gente, a maioria, conhece a pílula anticoncepcional, né? O famoso Diane, né? Os famosos aí, os comprimidos. Mas a gente tem muito mais outros métodos contraceptivos, né? Sim, sim. É a pílula mais comum e é a mais utilizada, amplamente utilizada e geralmente até as mulherada começa às vezes bem cedo usando a pílula, né? Já lá, logo na primeira menstruação, às vezes com 13 anos, assim, já tá tomando pílula anticoncepcional, né? A pílula, ela tem, essa pílula que é mais usada é a pílula que se chama pílula combinada, que ela tem dois tipos de hormônios, né? Que imitam os dois principais hormônios ali que trabalham no nosso sistema reprodutor, né? Então, é a pílula combinada, que tem um estrógeno e um progestágeno, né? Aí também depois tem a mini pílula, que eu imagino que muita gente já deve ter ouvido falar da mini pílula, que geralmente ela é indicada, por exemplo, para quem está amamentando, né? Porque a mini pílula ela tem um hormônio só, ao invés daqueles dois, né? Aí também tem as injeções, né? Que também são hormonais. Tem os adesivos, tem subcutâneos, enfim, são vias diferentes, né, de administrar no corpo os hormônios que vão sendo liberados gradualmente ali, né? E aí também os dispositivos intrauterinos, né? Os famosos DIUs, que agora eles estão muito em alta, né? Por quê? Porque as pessoas elas estão começando a acordar para os malefícios das pílulas, né? Para os problemas que a ingestão desses hormônios artificiais podem causar na saúde da mulher, né? E aí, então, o que elas fazem? Elas vão para o DIU. Claro, também tem muita propaganda, tem muito incentivo, né, para que as mulheres passem a usar o DIU, né? E, e, e o DIU, então, ele tá, assim, muito em alta, como um queridinho mesmo, como se ele fosse inofensivo, né? Mas a gente já sabe que também não é bem assim, né? Que ele também não é tão queridinho assim, mas infelizmente, é um dos métodos que está sendo cada vez mais utilizados agora, né? Hoje em dia, assim. E também, né? Tem um DIU que também libera hormônio ali, como ele é colocado dentro do útero, né? Então ele também vai liberando o hormônio ali, né? E tem um outro tipo de DIU que não libera hormônio, né? Que ele tem íons de cobre, né? Que também, mas enfim, os dois eles vão atuar de maneira muito semelhante ali, né? Dentro da cavidade uterina, gerando ali todo um processo de inflamação mesmo, né? Porque o DIU ele é um corpo estranho, né? Que é colocado dentro do útero da mulher. Então o corpo da mulher tenta expelir ele tenta botar ele para fora. Por isso gera essa inflamação crônica, né? Então, essa inflamação ela tá ali e ela vai alterar várias características funcionais mesmo do sistema reprodutor feminino e inclusive prejudicando, obviamente, ali a movimentação dos espermatozoides, né? Que eles precisam se movimentar lá dentro para alcançar o óvulo e tudo mais. Então, a presença dessa inflamação toda ali causada pelo DIU, ela prejudica, né, essa movimentação dos espermatozoides, né? E basicamente é isso, né? Aí depois também, claro, tem outros métodos não hormonais, né? Os espermicidas, os preservativos e tudo mais, né? Mas acho que o foco nosso aqui, né, Rafa? Acho que é mais essa parte mais hormonal mesmo ali também, né? Que, querendo ou não, também é o que a maioria das mulheres usa, né? Uhum. Então, como você até falou, né, tem as meninas que começam muito cedo, né, com as pílulas, com os comprimidos, né?
Assim, eu acho que é clichê já de todo mundo, né? Ai, começou a apresentar espinha, começou a apresentar cólica, vai no médico e já passa anticoncepcional, né? Já passa um comprimido, né? O que acontece, né, Ana, só o anticoncepcional realmente vai resolver o ovário policístico, né? Os mais, assim, que sempre acontece, né? Vai resolver problema hormonal de cólica, controlar, regular hormônios, que são as desculpas que mais se dá, né? Realmente tem algum benefício? Realmente eles vieram para ajudar em alguma coisa nisso? Então, Rafa, até antes de te responder essa pergunta, eu só vou fazer um parênteses, né? Tu até comentou mesmo, a gente estava, eu falei, tu falou também, né? Ah, meninas adolescentes, meninas muito jovens, assim, passa batido a questão que as meninas começam a usar os anticoncepcionais muito cedo e, assim, ninguém se sabe, né, que tipo de impacto isso pode gerar para uma mulher depois, na vida adulta, né? Tendo começado esse uso tão precoce. Então, hoje já se sabe um pouco mais, assim, de coisas, né, de informações, mas mesmo assim, não. Primeiro que talvez não tenha tanto consenso, né? E segundo que as pessoas vão passando batido mesmo, né? Por exemplo, às vezes a gente fica pensando que os hormônios do sistema reprodutor vão ficar agindo só lá no útero, no ovário. Mas não, né? Eles agem no corpo inteiro, né? Os nossos hormônios, então, a liberação de estrogênio, de progesterona, tudo mais, eles não vão atuar só ali no útero, né? Eles vão atuar em várias funções do corpo, inclusive no cérebro, né? Eu gosto de falar sobre isso porque foi o foco de estudo que eu estudei sistema nervoso central no mestrado e no doutorado, né? Então eu tenho mais uma inclinação para essa área. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque hoje muitas mulheres sofrem muito de ansiedade e depressão, e às vezes isso pode ser causado pelos anticoncepcionais, e inclusive quando eles são utilizados assim tão precocemente, né? Porque a questão dos adolescentes ali, né? A menina com 13 anos, ela não tem o sistema nervoso central ainda maduro, ele ainda está em desenvolvimento, né? A parte frontal aqui, que cuida dessa parte, rege ali as funções cognitivas e emocionais, elas passam por processos de maturação que duram até os 20 anos de idade, por exemplo, né? E esses hormônios, estrogênio e progesterona, que o nosso corpo libera naturalmente, eles caem na corrente sanguínea e agem lá no nosso cérebro também, né? Ajudando a regular, né, funções emocionais, por exemplo. Né? Então, quando você vai lá e desliga isso com uma pílula numa menina de 13 ou 14 anos, imagina que consequências que isso pode trazer a longo prazo. É muito provável que isso, como a gente já está tendo aí já algumas evidências, isso é muito provável que gere problemas emocionais, como transtornos psicológicos, como a própria depressão, né? E é até perigoso mesmo, né? Qual que é o impacto emocional e até mesmo social, né? De mexer com os hormônios de uma menina de 13, 14 anos, né? Que pode impactar não só o físico ali, falando grosseiramente o físico, né? Mas inclusive o psicológico dela. Né? Então, isso é muito sério para as mulheres que estão ouvindo aqui, que já têm seus 30 ou 40 anos, mas que se por um acaso tenham filhas ou sobrinhas, ou enfim, conhecidas, adolescentes, que já tenham consciência dessa informação também, né? Que mesmo que não se tenha tanto consenso, não se saiba exatamente, mas na dúvida, será que vale a pena correr esse risco, considerando as evidências de depressão, estresse, transtorno de pânico, né, em mulheres adultas usuárias de pílula anticoncepcional, né? Então, vale a pena levar isso em consideração, né? Sim. E sobre o que você me perguntou, né? Será que realmente o anticoncepcional trata, né, as os problemas de saúde, né, pelos quais se utiliza, enfim, né? E aí eu tenho alguns amigos, agora eu não sei, eu não lembro bem quem foi, qual foi o meu amigo médico que falou, mas foi um amigo médico meu que disse, né, que a pílula anticoncepcional ela emburreceu a ginecologia.
Porque o que que acontece, né? O que que acontece? Chega uma mulher lá no consultório, eu não sou médica, tá? Eu não quero, assim, ofender ninguém aqui, né? Deus me livre, não é isso. Mas, assim, estamos fazendo constatações só. O que que acontece, né? Chega uma mulher num consultório e reclama de cólica. O que que a gente, muitas mulheres aqui provavelmente passaram por isso, né? Tem cólica? Então vamos lá, tomar uma pílula. Toma uma pílula, pronto. Não se investiga o motivo dessa cólica e não se propõe um outro tratamento. Porque a pílula vai fazer o quê? Ela vai afinar o endométrio, vai diminuir sangramento e vai fazer diminuir a cólica, entendeu? Mas por que que essa cólica está sendo causada? Qual que é o motivo? Qual que é a causa? Qual que é a origem? Não sei. E o médico também não sabe. E a pílula também não vai tratar, né? Ela só vai aliviar aquele sintoma. E isso se aplica para vários outros problemas de saúde ginecológica, né? Como a própria os ovários policísticos ali, né? E que é muito comum hoje em dia, assim, a gente ouvir casos de mulheres com essa síndrome, né? Até por conta da mudança de estilo de vida, tudo mais. Eu acho que isso acaba afetando essas questões metabólicas, endócrinas, né? E altera o funcionamento ali do sistema reprodutor. E, e a gente vê, né, que os anticoncepcionais, eles aparentemente ajudam, porque vão diminuir ali alguns sintomas, né? Mas às vezes aí o que acontece? Na maioria das vezes a mulher para de tomar aquilo e os problemas dela voltam, né? Então, por quê? Porque de fato não se buscou saber qual que é a causa daquele problema, né? E tratar aquilo de uma maneira assim um pouco mais direcionada para o problema em si e não somente para os sintomas, não somente para, né, para as consequências daquele problema. Então é bem complicado, mas assim, é muito bom que a gente já está vendo hoje também vários novos médicos já mudando um pouco a sua perspectiva, assim. Então a gente vê muitos ginecologistas já mais adeptos dos métodos naturais, muito mais adeptos de buscar fazer um tratamento alternativo à pílula anticoncepcional, considerando toda essa conscientização que já está havendo aí, né, aí para a mulherada, né, que a gente já sabe, todo mundo já sabe que a pílula faz mal para a saúde, né? Então, e assim, os médicos, a gente fala dos médicos, mas assim, eles não têm culpa, né? Porque essa é a escola deles, eles aprenderam assim, né? Eles vão para a faculdade, eles aprendem sobre isso e eles aplicam isso depois na clínica, né? A contracepção, ela revolucionou o mundo inteiro, revolucionou a vida das pessoas e revolucionou as ciências médicas também. Então, isso foi parar, obviamente, nas universidades, né? E aí, pronto, chegou aqui uma pílula que resolve tudo, então não precisa fazer outra coisa, vamos usar a pílula. Então é isso, né? Não é questão de culpar os médicos e dizer que eles não sabem nada, não é isso. Eles passaram por essa escola, né? Essa escola muito influenciada pelo advento da contracepção, né? E se a gente for pensar, a contracepção é algo muito novo, né? Tem aí pouco mais de 50 anos. Então, agora que a gente está descobrindo muito mais coisas a respeito sobre ela, porque a ciência, ela é assim, né? Leva tempo para a gente entender algumas coisas, descobrir algumas coisas, né? Então, de fato, né, a gente tem esse problema na ginecologia. Muitos médicos que talvez um pouco mais de idade são muito mais focados na intervenção hormonal, com hormônios artificiais, né? Ao passo que os médicos, pelo menos eu percebo isso, né? Os médicos mais novos, que já estão vindo, eles já estão começando a questionar mais, né? Porque, claro, já deu tempo de começar a questionar, né? 50 anos depois. Então, esses médicos um pouco mais novos, eles já estão vindo com esse olhar diferente, de ao menos de questionar, né? Então, isso é muito interessante também, né? Por isso que eu sempre falo pro pessoal, né? Olha, procura uma segunda opção. Tá surgindo aí bastante médicos que já estão trabalhando com alternativas à pílula anticoncepcional, né? A tua pergunta, né, Rafa? Eu tô aqui falando 300 mil coisas. Tu falou, né? Será que trata mesmo? Será que não trata? Como é que, né?
Pode até ser que seja benéfica em alguns casos, entende? Aí a questão é perguntar, se perguntar, né? Será que compensa, né? Esse risco e esse benefício, né? Porque tem muitos outros fatores associados também. E quando a gente usa um medicamento, o medicamento ele serve para tratar, né, uma doença, né? E aí você usa aquele medicamento e depois que você trata aquela doença, você para de tomar aquele medicamento, né? Você não vai ficar a vida inteira tomando aquele medicamento. Agora, se você usa uma pílula, né, para supostamente tratar, mas tu vai precisar ficar tomando a vida inteira, então tem que já se questionar se realmente está tratando. Porque se estivesse tratando, você poderia, dali a algum tempo, se livrar daquele medicamento, né? E ainda assim, considerando riscos e benefícios, né? Vale a pena eu usar esse tratamento que talvez não esteja tratando nada e ainda ter que arcar com possíveis efeitos colaterais que podem ser graves, Uhum. né? É, Então tem eu muito te que se perguntei questionar. isso, Ana, porque assim, já chegou muito para mim esse tipo de informação. Não, eu uso para tratar e como efeito colateral ele é anticonceptivo, né? Então assim, eu não posso engravidar porque eu estou tratando, né? Mas isso que você colocou é perfeito. Poxa, minimamente se questionar, né? Você vai ficar tratando o resto da vida, né? Todo tratamento tem um tempo e até porque, né? Talvez você possa dizer melhor do que eu, mas o nosso organismo vai se acostumando com aquilo que a gente está, né, inserindo nele. Então, o mesmo medicamento, né? E a gente sabe, né? Eu até passei a observar isso uma vez que um pediatra das crianças falou assim: olha, a gente tem que avaliar dar ou não dar esse remédio para as crianças, porque todo remédio ele tem um efeito colateral. Então, eu não vou correr o risco de dar um remédio que eu não tenho certeza se é tão necessário assim, pelo efeito colateral em si, que eu não acho que vale tanto a pena colocar a criança em risco, né? E aí eu acho engraçado, né? Poxa, um pediatra tem né, esse trato, esse cuidado com uma criança, e nós mulheres, assim, é, ah, quase que, né? Porque é tão fácil, é tão acessível. E uma coisa que me deixa revoltada, assim, é Dia da Mulher, aquelas faixas de frente das farmácias, assim, anticoncepcionais em promoção. Eu falo, gente, não, é querendo envenenar a sociedade, assim, a toque de caixa, né? Mas, bom, vamos passar aos dispositivos, né? Porque, assim, aqui meio que tá batido, muita gente sabe, né, dos efeitos colaterais. Só vale sempre a gente reforçar, né? Porque vai que ainda tem alguém iludido na história, né, do tratamento. Mas aí, né, vem as mulheres que falam. Aí do DIU, muita coisa que eu já ouvi falar. É natural, né? Não libera hormônio. Ou se não, não, ele não é abortivo, né? Não é abortivo, não tem problema, porque também dos comprimidos, muita gente agora já sabe que o endométrio vai afinando, né? Com isso, né, dificulta depois futuramente, né, para engravidar, porque daí o óvulo não consegue, né, fixar na parede uterina. Então, isso também está um pouco mais famoso hoje em dia, né? Ai, mas do DIU não, o DIU não tem esse problema, né? E a outra coisa que também a gente escuta muito, é para tratar a enxaqueca, porque tem problema hormonal com, né, período menstrual, ou não menstrua. Enfim, explica para nós, Ana, melhor isso. É, por isso que eu falei, né, que o Dio queridinho, né, ele tá assim numa fase muito boa. Mas é porque também existe muita desinformação mesmo. É, o Dio, ele tem muitas mulheres até, muitas, não sei, mas eu já vi mulheres assim falando que usam o Dio e não sofrem nenhum tipo de efeito colateral, tá? Pode acontecer realmente que a mulher coloque o DIU e fique lá 5, 10 anos e não sinta absolutamente nada. Como também tem mulheres que usam pílula anticoncepcional, hormonal, né?
e também não tem efeito colateral nenhum, não tem nenhuma consequência daquilo ali, pelo menos enquanto ela está usando. Porque depois, a longo prazo, a gente também não sabe, né? Mas está ali, toma lá 5, 10, 15 anos e não relata efeito adverso. Então, tudo bem, isso também tem uma questão também que é individual, né? Mas o fato é que é cada vez mais crescente a quantidade de mulheres que reclamam de diversos efeitos colaterais causados pelo DIU. E aí, o que que acontece? A mulher, ela coloca o DIU e aí tá, de repente ela começa a sofrer problemas assim, ou a própria enxaqueca, né? Dores de cabeça, alteração de humor, estresse, irritabilidade, todas essas coisas. Quadros depressivos mesmo, né? Além de problemas locais ali, né? Como dores abdominais constantes, inflamações, infecções crônicas, até casos mais drásticos, assim, tipo perfuração uterina, né? Problemas de mulheres que engravidam com o DIU e depois passam por uma gravidez, assim, preocupante, né? Considerando que a gravidez vai se desenvolvendo com o DIU ali dentro, né? Então é arriscado. A questão da gravidez ectópica, né? Que é quando a gravidez ela se inicia fora da cavidade uterina, como por exemplo, quando o bebezinho se fixa na trompa, né? Enfim, uma série de problemas que podem acontecer com a mulher que ela tá usando o DIU, mas que não necessariamente ela vai fazer a associação daquele problema que ela tá tendo com o uso do DIU. Entende? Então, por exemplo, ganho de peso também, né? A mesma coisa. As mulheres relatam que elas têm dificuldade de perder peso, né? E, poxa, e não se dão conta que às vezes o problema é o DIU, entendeu? Fora, né? Então tem toda uma série. E assim, tá lá tudo na bula, né? Então, o que tá escrito na bula não é para enfeite ou para bonito. É porque pode acontecer. Por isso que tá escrito, né? E também a questão dos abortos ocultos, né? Que é uma grande polêmica. Até gravei um vídeo essa semana e postei lá no meu IGTV, falando um pouco sobre isso, assim, porque a gente vê uma desinformação mesmo, a gente vê pessoas falando que não é abortivo, falando que outros falando que e ninguém entende, né, o que está acontecendo. E assim, não é difícil de entender essa situação do aborto oculto ali, né? Por quê? Porque se tu pega a bula, por exemplo, tá lá escrito também que um dos mecanismos do DIU, além de dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo, porque o DIU faz isso de fato, né? Ele tá ali, ele gera aquela inflamação, aquele processo inflamatório e tudo mais. Ele faz com que a cavidade uterina se torne um ambiente muito hostil, muito, não, né? Ele não é propício para os espermatozoides, né? Então, o espermatozoide tem dificuldade de alcançar o óvulo e fecundar. Isso é fato, né? Porém, também está escrito na bula que um dos mecanismos do DIU é o afinamento do endométrio também, né? Especialmente o DIU hormonal, mais conhecido como Mirena, né? Mas o DIU de cobre, ele também tem esse efeito, né? Por conta do processo inflamatório que é gerado ali, isso também afeta o funcionamento do endométrio, né? De forma que o endométrio não fica receptivo para receber um embrião que venha a ser concebido, né? Então, assim, essa informação ela tá ali na bula descrita. E se ela tá ali na bula, é porque ela pode acontecer. Então, às vezes como eu falei até lá no vídeo que eu gravei, às vezes eu não entendo muito bem por que as pessoas negam tanto isso, né? Esse fato. Se é que porque ele está escrito na bula, né? Tem alguns produtos que não trazem mais essa informação na bula, né? Porque eu também já falei sobre isso em outros vídeos, né? Porque eles estão começando a mexer nas informações que vem nas bulas também, justamente porque as pessoas estão questionando esse efeito abortivo, que se dá por conta de alteração no endométrio, né? Então, às vezes, a pessoa já nem acha mais essa informação na bula, dependendo do produto, né? Mas se tu pega lá estudos científicos, estudos, por exemplo, até em animaizinhos de laboratório, né? Tem estudos com animaizinhos de laboratório
eles colocam o DIU nos camundonguinhos lá e eles veem também esse efeito, né? Que não consegue fazer a implantação do embriãozinho ali por conta da presença do DIU, né? Uhum. Então, essa caracteriza, né, um aborto oculto. Por que que as pessoas falam, ah, não, mas não é aborto, porque a gravidez nem começou ainda. Mas a gente não está falando de gravidez simplesmente, a gente está falando de vida humana, né? E aí a vida humana começa na concepção, né? Aquela coisa que a gente tem que ficar repetindo, porque as pessoas vão relativizando os conceitos, né? Ah, mas a vida pode começar lá só na implantação. Aí vem um outro e diz, não, mas a vida começa só quando tem batimento cardíaco. Aí vem um outro e diz, não, mas a vida só começa quando sente dor. E assim vai, né? Colocando diversos argumentos, né? Sendo que são todos muito relativos e muito inconclusivos. Ninguém conseguiu comprovar que a vida humana começa só lá quando sente dor. Não. O único fato concreto que a gente tem, que a gente sabe, é que quando junta óvulo e espermatozoide tem um novo ser humano. Esse é o único fato concreto que a gente tem, né? Então, ali que começa o desenvolvimento humano. E se eu tenho algo, alguma coisa que prejudica esse desenvolvimento humano, então eu tenho um aborto, né? Porque eu estou impedindo essa vida de continuar vivendo. Então, é isso, né? Basicamente é isso, assim. Então, esse mecanismo, ele existe para todos os métodos hormonais, por quê? Porque os hormônios que são ingeridos, seja por via oral, seja embaixo da pele, seja adesivo, seja injeção, esse hormônio, ele vai fazer esse efeito de afinar o endométrio, não só afinar, ele altera toda a constituição mesmo ali do endométrio, né? Ele mexe na funcionalidade do endométrio, fazendo com que o endométrio fique cada vez menos receptivo ao embriãozinho que vai chegar ali para se fixar. Daí o embriãozinho não se fixa, né? E isso acontece também com o DIU, tanto de cobre quanto hormonal. Sendo que o hormonal é possível, tá? É possível que isso aconteça com maior probabilidade como o de hormonal, claro, porque tem um hormônio ali que atua diretamente no endométrio. Não sei se ficou claro. Não ficou, ou seja, mesmo o DIU de cobre, ele não tem nada de natural, né? Porque ele acaba afetando todo o organismo da mulher, né? Trazendo efeitos colaterais e prejudicando, né? Ou no caso de um aborto, ou a dificuldade mesmo de engravidar no futuro, né? Sim, e como é que tu vai dizer que um dispositivo que gera uma inflamação crônica no teu útero é natural, né? Não tem como. E a mesma coisa as pílulas anticoncepcionais que você toma todo dia, né? Eu também já ouvi falar muito, ah, mas é natural, porque são hormônios que imitam os hormônios do corpo da mulher, mas não são, né? Por quê? Primeiro porque não é o mesmo hormônio, é um hormônio sintético, semelhante, né? Segundo, que altera toda a dinâmica do ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é caracterizado por oscilações hormonais e a pílula desliga tudo. Ela coloca o corpo da mulher num estágio muito constante de hormônios, como se ela estivesse grávida, né? E então também não tem nada de normal, nem no DIU, nem na pílula, nem nenhum desses métodos. É por isso que eles são chamados de artificiais, né? Que eles são artificiais. A gente não chegou a comentar, né, Ana, mas também tem a pílula do dia seguinte, né? E essa é declaradamente abortiva, né? A gente não tem, essa sim não tem nenhum sequer benefício em se tomar, né? Ô, Rafa, deu uma travadinha aqui pra mim. Eu não consegui entender tudo que tu falou. Ah, tá. Não, que a gente aí não comentou só da pílula do dia seguinte, né? Ah, Mas tá. ela é declaradamente abortiva, porque essa sim não tem que desculpa queiram trazer para poder utilizar, né? Mas tu sabe que é bem complicado, porque também tem todo uma, uma, uma confusão ali de conceitos, assim, sabe? Para a questão da pílula do dia seguinte também. Tanto é que aqui no nosso livro também a gente tem um capítulo que é só de pílula do dia seguinte, né? Para tentar esclarecer, assim, porque de fato tem todo uma
inclusive documentos oficiais da Faculdade Americana de Ginecologistas e Obstetras, falando que a pílula no dia seguinte não causa aborto, que o efeito dela é na ovulação e não na implantação. Então, eles vão tentando mexer nos conceitos, assim, né? Mas aí também, novamente, a gente vai para estudos científicos com mulheres que usaram, né? E dependendo do dia do ciclo, de fato, a pílula do dia seguinte ela pode bloquear o processo de ovulação, como ela pode também atuar a nível endometrial, né? Considerando que a carga alta de hormônio, inclusive a carga alta de hormônio pode fazer a mulher menstruar, né? E aí o que acontece? O que é a menstruação? É o endométrio descamando. Se tem um embriãozinho ali, ele vai descamar junto, né? Então é até assim, é um diagnóstico clínico mesmo, né? Você vê ali o descamamento do endométrio. Então, se aconteceu a fecundação, o embrião não consegue nem fecundar. Por quê? Porque o endométrio está descamando. Né? Então, são coisas que a gente tem que ir em estudos para conseguir entender e esclarecer também, sabe, Rafa? Ou seja, né, o que a gente colocou como tema da live, né, se resta algum benefício, a gente poderia resumidamente dizer que não tem nenhum benefício em nenhum desses métodos, muito pelo contrário, né? Se usa e se utiliza durante muito tempo como uma desculpa, né, de um remédio, né, e na verdade ele não é um remédio, né? Ele tem toda uma questão por trás de uma indústria, de uma ideologia, né, de se realmente esterilizar as mulheres, né? Realmente fazer com que se seja um efeito aborto em massa, né? E é só que nós realmente muitas e muitas mulheres foram enganadas, né? E é difícil de abrir os olhos. Então, a gente realmente queria mostrar, né? Claro que uma live é muito pouco, né? Por isso realmente eu recomendo que quem puder ver, né? Leia o livro, né? Adquira o livro mesmo, porque é muito pouco tempo para a gente passar tanta informação, mas é para deixar claro que realmente nenhum desses métodos trazem nenhum benefício, né? Sim, e aqui até a gente falou só dessa perspectiva de saúde física, né, Rafa? Mas também, assim, tem toda uma questão social que é impactada pelos anticoncepcionais, porque eles vão impactar nos relacionamentos, né, nos casamentos, né? Tem toda uma questão assim moral que envolve também a questão dos abortos ocultos e a questão também da espiritualidade, quando você se depara, né, com uma situação que é moralmente inaceitável, né? Assim, e quantas pessoas sofrem as consequências sociais, né? Por exemplo, divórcio, né? A gente não, às vezes não se dá conta do quanto que o divórcio está extremamente interligado com o uso da contracepção. Porque a contracepção, ela vem quebrar, né? Ela vem romper mesmo o significado de uma união matrimonial, né? Ela tira os pilares de uma união matrimonial, né? E ela banaliza o ato sexual, porque ela tira do ato sexual como é que se fala? Esse significado, né? De reprodução que tem também, que é biológico. Então você vai lá e tira. Então você iguala o ser humano a animais irracionais que agem por instinto. E isso reflete nos relacionamentos, né? Reflete daí, consequentemente, na dignidade humana, porque os seres humanos passam a ser objetos. Por quê? Porque estão esterilizados e podem ser só simplesmente usados e jogados fora. E mesmo que você vá para uma realidade de um casamento, que isso também acontece, né? Porque não se tem noção transcendente mesmo daquela união, né? Porque aquela união está esterilizada, né? E isso pode facilmente culminar num divórcio, porque não se tem essa visão, sabe? Que não é daqui desse mundo, que não é puramente humano, né? Essa união que é sacramental, né? Que a gente acredita que é sacramental, que não é que a gente acredita, que é porque é mesmo, né?
Então é muito sério, é muito triste. E eu até gosto mais de pegar essa parte mesmo. Porque se a gente for ver agora, já a grande mídia já está falando dos efeitos colaterais dos contraceptivos, dos problemas que eles causam para a saúde, né? Se você vai lá, qualquer manchete, G1, qualquer coisa, tá lá o problema. Agora, ninguém está falando do impacto social que isso causa, os problemas no casamento, entendeu? Ninguém fala que uma pílula anticoncepcional te causa transtorno de humor, de ansiedade, de depressão, e isso vai dar problema pro teu casamento. Vai te dar uns problemas depois, né, com a educação dos teus filhos, entendeu? Vai impactar a tua vida familiar, vai impactar a tua vida espiritual, porque vai romper, né? Vai te colocar em pecado, né? Enfim, então eu tenho também, assim, me dedicado um pouco mais a falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Por isso que a gente fala, até eu vou falar, fazer propaganda de um outro livro, que é esse aqui, que é organizado por um grande amigo nosso, o padre Pedro Paulo Alexandre, que é aqui da nossa arquidiocese. Ele organizou esse livro, então ele tem textos de outros autores e textos dele, até tem textos meus e do Marlon aqui também, né, que ele fala bem isso, né? Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Então, esse livro é muito bom. Aqui é outra indicação de leitura que eu deixo, porque ele fala muito dessa parte social e espiritual mesmo, né? Que passa batido, porque infelizmente as pessoas se preocupam só com a saúde do corpo, né? E deixam passar a saúde da alma, quando a gente Exatamente. precisa olhar para o outro lado, né? E uma coisa, assim, que eu acho muito importante trazer, né, Ana, que foi vendido para nós, né, a imagem de que qualquer um desses dispositivos, né, eles nos trariam liberdade para a mulher, né, e é totalmente ao contrário, né, na verdade nos escravizou isso, nos escravizou porque nos deixa num sentimento de culpa se você não utiliza, de medo, né, se você utiliza, né, dentro ali do relacionamento, você é a responsável, né, a responsável de que esteja tudo em ordem, de que você esteja tomando, de que esteja em dia. Você é a responsável de assumir todos os efeitos colaterais, né? E se você por acaso engravida, numa gravidez indesejada, né, você é a responsável porque você falhou, mesmo que você não tenha falhado, mas você falhou. Ou seja, né, em todo em qualquer lado que a gente enxergar, na verdade, isso nos trouxe muito mais correntes, muito mais peso, né, do que liberdade. Então, eu acho que, né, nada mais justo do que, de fato, as mulheres assim quebrem essas escamas, né, quebrem essa falsidade, né, que foi colocada diante da gente, e a gente realmente nos conheça, né, conheça o nosso corpo, conheça a nossa natureza, conheça a riqueza, né, que nós somos, né, por completo, porque uma mulher que está em total sintonia com o seu corpo, né, ela consegue muito mais do que identificar a sua fertilidade, mesmo que seja necessário espaçar, né, uma gestação, a gente vai falar disso amanhã com a Tati, né, mas assim, mesmo que esteja, né, necessário, por um motivo mesmo, né, de saúde, não pode mais ter filhos, alguma coisa, mas essa conexão com o nosso corpo, do se conhecer, né, mesmo que seja assim, até ontem a doutora Melissa falava isso, e é uma coisa que eu acho que vale a pena trazer de novo, é fundamental as mulheres ensinarem para as meninas desde novas, né, quando começam né, os hormônios a agirem e vem a menstruação e começar a explicar e a identificar, porque assim, nós assim, a saúde da mulher seria muito mais bem tratada, né, muito mais bem valorizada se nós nos conhecêssemos, né, e não tapássemos o sol com a peneira como se a gente fosse um aplicativo, um computador, né? Não, não é assim, né? Exatamente. E é essa coisa de que chega pra mim às vezes isso, né? Ah, eu odeio menstruar, eu não gosto de menstruar, eu não quero ter filho. Então, assim, o que que aconteceu? A mentalidade contraceptiva gerou mulheres que não se reconhecem e não se aceitam, certo? Então, assim, agora a gente precisa trabalhar esse contrário. Por quê?
se foi criada uma cultura contraceptiva que hoje está tão forte, então agora nós temos que trabalhar para conseguir desfazer isso, sabe? E isso é muito importante, colocar nas meninas essa visão de que nós somos criaturas, né, criadas por Deus e Deus nos criou dessa forma. Então, ele não criou a gente com defeito. Ah, mas a menstruação é um defeito que precisa ser eliminado com uma pílula anticoncepcional? Será que isso é coerente? Não é coerente. Deus não fez nada errado na natureza humana. Ele criou o homem de um jeito e a mulher de outro, para se complementarem. E a gente tem que amar isso. A gente tem que amar a nossa natureza, entendeu? Você não precisa ser expert em fertilidade, em reconhecimento de ciclo, não precisa ser. Mas a gente não pode, assim, repudiar a nossa natureza, sabe? É muito bonito ser mulher. É igual o livro da Alice Convívio Brand. Ela fala, né? É um privilégio ser mulher. É um privilégio ter essa fertilidade e poder gerar vidas novas no nosso corpo, né? É privilégio. Então, é muito, muito importante a gente colocar, ensinar isso para as meninas, né? Que não é uma manipulação, é o ensino do que é a verdade mesmo. Manipulação foi feita anteriormente, com a criação de uma cultura contraceptiva que é totalmente antinatural mesmo, né? Não tem nada a ver com a natureza do ser humano e muito menos com a dignidade do ser humano, né? Por quê? Porque vai fazer você lutar contra você mesma, lutar contra a sua própria natureza, desligar uma parte do teu corpo que está saudável e todos aqueles outros impactos depois, né? Sociais e psicológicos que vêm em decorrência disso. Então, Porque essa liberdade que se promete né, querendo pelaquela luta de igualdade, né, com o sexo masculino. E isso é rebaixar, na verdade, o nosso valor, né? Porque quando a gente se conhece, conhece nossa feminilidade, conhece o nosso corpo, a gente está muito bem interligada com todas, né? Com todo o nosso ser mesmo, mulher, né? A gente vê que, na verdade, se igualar é não se rebaixar porque o homem seja inferior, não é isso. Mas é diminuir o nosso valor, né? E é isso que nós devemos elevar. Nós devemos elevar o valor da mulher, elevar o valor feminino, né? Então, quando a gente começa a entender isso, e aí, né, tem muita mulher que fala assim, ah, mas é porque é o meu casamento, porque é o meu marido, mas é aí que eu quero chegar, que eu quero que, né, que as mulheres entendam. Quando nós nos valorizamos e nós nos elevamos, né, o homem, ele quer correr atrás, ele precisa valorizar também aquela mulher, ele começa a dar valor para aquela mulher. Agora, quando a gente começa a ir para baixo, né? E nessa, vamos tapar o sol com a peneira, a gente aqui anula uma parte de todo um organismo, e aí que você está se tirando valor, né? Então, é isso que a gente tem que começar a mudar, a enxergar, né? Primeiro por nós, né? Por nós mesmos. E aí, quando você fala desse impacto da sociedade também, agora eu esqueci o nome de um rapaz que ele tem um podcast nos Estados Unidos, que ele tem falado, ele tem revelado estudos, né, do quanto o anticoncepcional eliminado na urina, né, que vai para o esgoto e tem ido para os rios e mares, tem afetado, inclusive, a questão dos animais. E esses animais que depois a gente também vai comer na alimentação, e aí olha o ciclo que isso está se fazendo. E aí as pessoas falam, nossa, que horror esses impactos. Gente, tudo isso foi pensado, não foi assim, nossa, isso aconteceu. Não, né? Tudo isso foi projetado. Então é isso que a gente tem que começar a abrir os olhos e sim começar essa transformação por cada uma de nós, depois conseguir passar essa formação para as nossas filhas, né? Para os nossos filhos também, para que eles entendam e valorizem as mulheres, né? E aí, por conseguinte, a gente consegue fazer essa transformação na sociedade também. Vai levar tempo, porque levaram tempo para destruir, agora vai levar tempo para reconstruir, né? Mas a gente precisa continuar e continuar em base da verdade, né? Exatamente. E assim, ó, quando um medicamento é idealizado lá, né? Então vai lá, fazem os estudos e tal, para tratar uma doença, alguma coisa, né? Então,
existe essa finalidade, né? Só que com os anticoncepcionais não foi assim, né? O anticoncepcional ele não foi idealizado, vamos fazer o bem para as mulheres, vamos tratar um problema de saúde das mulheres. Não, ele foi idealizado como justamente um projeto mesmo, né? Um projeto de manipulação da sociedade. Então, hoje, se a gente toma uma pílula, ela não é para o nosso bem, né? Ela não é, primeiro, por uma série de efeitos colaterais que ela causa. E segundo, por quê? Porque isso faz parte de uma manipulação da sociedade, para que as pessoas tenham menos filhos, para que as famílias se enfraqueçam. A gente sabe que a família é a base da sociedade. Se você vai lá e enfraquece a família, né? Tá tudo bagunçado. É muito mais fácil que uma sociedade seja manipulada quando ela está instável, quando ela está bagunçada. Então, se você enfraquece a família, é muito fácil que isso aconteça. Então, é todo um projeto de poder muito grandioso mesmo, né? Muito grandioso. Então, em nenhum momento a pílula anticoncepcional foi idealizada para o bem das mulheres. Ela foi idealizada para manipular as famílias através da mulher, né? E até hoje, né, falou ali da questão da liberdade e tal, o quanto que as mulheres são reféns dessa cultura e desses hormônios que fazem tanto mal, né? Então, como se fosse natural da mulher usar uma pílula anticoncepcional. É muito estranho uma mulher que não faz controle de natalidade hoje em dia. Porque é mais normal ela ser estéril, esterilizada artificialmente, é isso que eu quero dizer aqui, né? Do que viver a fertilidade abertamente, né? Em plenitude. E quantos maridos que não aceitam que as mulheres parem de tomar a pílula anticoncepcional? Que tipo de liberdade é essa? Né? Que tipo de casamento é esse que já começou totalmente deturpado? Por quê? Porque esse casal não sabe o que significa o ato conjugal. Entendeu? Então é bem assim, é como tu disse, né? Vai demorar, porque tem muito trabalho pela frente, mas é por isso que a gente está aqui também, né, Rafa? Que a gente está tentando falar um pouco sobre isso, para que as pessoas consigam ir mudando um pouco a mentalidade, e isso vai refletir também depois no dia a dia familiar, na vida das pessoas, na educação dos filhos e filhas e tudo mais, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar aí, né, a mudar um pouco essa realidade. Exatamente. Ana, eu quero já te agradecer porque a gente já está chegando aqui ao final, né? Faltam só 7 minutos ali para encerrar. Então, te agradecer muitíssimo, né? Também agradecer por todo o seu trabalho aqui nas redes sociais, né? O trabalho que você faz junto com o seu marido, né? Teve gente que perguntou ali onde adquirir o livro, né? Pode adquirir pelo site dos Estudos Nacionais, né? Tem a Livraria Estudos Nacionais. Eu tenho, quem quiser entrar lá no meu Instagram, tem na minha bio o link dos 2 livros, na verdade, eu tenho os links todos lá para quem tiver interesse da livraria. Isso. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada, Ana, pela disponibilidade, por todo o trabalho realizado. E vamos em frente, né? Vamos tentar continuar aí quebrando escamas. Isso mesmo, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso, né? E por mais uma vez estar aqui junto contigo, conversando contigo. Eu quero te conhecer pessoalmente. Qualquer hora eu vou te visitar. Venha mesmo, porque eu não estou conseguindo ir para Floripa, então vem para cá. Eu quero muito te conhecer pessoalmente, a gente tomar um café, conversar, juntar as crianças. Parabéns também pelo teu trabalho, tu sabe, eu sempre te acompanho e eu acho o máximo o teu trabalho, esse incentivo todo que tu faz para a mulherada, né, se encontrar na vida aí e no cuidado da sua família, da sua casa. Eu acho maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. Então, Deus te abençoe grandemente e continue te dando, né, todas as graças necessárias para que tu continue fazendo esse teu trabalho aqui, que com certeza ajuda muito, tá? Obrigada pela oportunidade de conversar aqui contigo mais uma vez. Amém. Obrigada, Ana. A gente continua conversando nos bastidores, tá bom? Sim. Um beijo, pessoal. Espero vocês amanhã. Amanhã a live é 9h45, porque um pouquinho antes eu vou estar no perfil de uma outra mãe, da Vanessa, que ela tem o perfil Filhos para o Céu. A gente vai estar conversando sobre homeschooling, organização da dinâmica da casa, né? Então, encerrando lá com a Vanessa, eu venho aqui para o meu perfil para receber a Tati para a gente falar
sobre um assunto tão polêmico, né? Todo mundo fala da abertura à vida, mas os motivos justos, né? Os benditos motivos justos, né? Como descobrir o que são. Então, para mim, não tem ninguém melhor como referência como a Tati para poder trazer também muitas verdades para nós sobre isso. Então, mais uma vez, obrigada, Ana. Um beijo e aguardo vocês amanhã. Tchau, beijos, boa noite.